Olá, bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. A doce paz do Senhor Jesus Cristo ao seu coração nesta manhã. Queridos, hoje mais uma vez estaremos juntos em adoração, louvando ao Senhor e orando diante da face do Senhor nesta manhã. E nós vamos declarar as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Queremos consagrar o nosso dia ao Senhor, trazer nossas palavras de gratidão ao Senhor e também as nossas petições diante da sua face, porque cremos que o Deus a qual nós servimos, Ele é poderoso, maravilhoso e Ele pode trabalhar ao nosso favor e nos dar a vitória. Eu sou o pastor Ayrton Araújo e mais uma vez estou com você aqui e quero deixar o meu muito obrigado a todos vocês que têm acompanhado o nosso trabalho, a qual nós temos colocado todas as manhãs, nós temos postado oração pela manhã e logo pela noite. E a você que vai ter acesso pela primeira vez a esse trabalho, que você seja muito bem-vindo e permaneça conosco. Se você puder, por gentileza, se inscreva no canal, deixa o sininho ativado para que o YouTube possa avisar você todas as vezes que o pastor Ayrton postar um vídeo novo, então você será avisado desta postagem. Querido, minha querida, não sei como começou a sua manhã, não sei como está a sua vida, mas uma coisa eu sei, Deus tem uma palavra direcionada aos nossos corações nessa manhã. Deus quer falar conosco através da sua palavra e quer nos encorajar a obedecer e a servir a Ele com alegria. E para isso, eu quero ler com você um texto da palavra de Deus que está no livro de Daniel, capítulo 6 e o versículo 16 a seguir, que diz assim: olha o que diz a palavra de Deus. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra, e foi posta sobre a boca da cova, e o rei selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo, se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando, o rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, fechou a boca dos leões para não me fizerem danos, porque foi achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinha chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhe esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu a todos os povos das nações e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Ah, meu Deus! Sabe, às vezes tem palavra que na verdade é desnecessário uma explanação, uma explicação. São palavras tão fortes, tão poderosas, são chaves que mudam e transformam a nossa vida, são palavras que penetram no nosso interior, ela atinge
o mais profundo da nossa alma, e de lá nos traz vigor, graça e paz. Sabe, uma palavra como essa, numa manhã de gratidão ao Senhor, me remete a um princípio de gratidão tão grande a Deus. Sabe, quando alguém é posicionado diante de Deus, quando alguém tem um coração como o coração de Daniel, um jovem que foi levado à força da sua família para ser cativo na Babilônia, um jovem que estava nesse exato momento, nesse cenário, era um escravo, mas um jovem que o coração dele sempre foi apoderado, sempre foi possuído por Deus. Um coração de um jovem que nunca ousou sequer prostrar diante de outros deuses. Um jovem determinado a servir ao Senhor na alegria e na tristeza, no meio da sua família ou apartado dela. Um jovem decidido a servir ao Senhor no seu reino ou como escravo. Um jovem que estava determinado que o único Deus a qual receberia a sua oração, o seu louvor, a sua adoração seria o Deus sublime, ao Senhor soberano. Um jovem que sabia que todas as vezes que ele se prostrava diante do Senhor em oração, ele estava orando para um Deus que ouve, um Deus que os seus ouvidos estão abertos, um Deus que os teus olhos estão atentos, como chama de fogo, que nada passa desapercebido dele. O Daniel orava a um Deus que ele sabia que as mãos dele não eram uma mão que ficava paralisada, não. Ele sabia que a mão desse Deus a qual ele serve ou servia, era a mão de um Deus que quando começa a se mover, tocando em algo, não tem nada que possa resistir o poder da mão desse Deus tão poderoso. Daniel, um jovem determinado a viver milagres. Daniel, um jovem determinado e consciente que a vida dele não era preciosa a ele mesmo, mas a vida dele era preciosa para o seu Deus. Sabe, Daniel não se preocupou quando lançaram esse decreto para que se as pessoas não adorassem ao rei, seria morto, seria lançado na cova dos leões. Inimigos de Daniel, incomodado que ele era um jovem de oração, inimigos de Daniel, incomodado que ele era um jovem temente a Deus, que ele temia o Senhor, levantaram, armaram contra ele para destruir a sua vida. Mas as pessoas que tentaram contra a vida de Daniel não imaginavam que estavam tentando contra o Deus único, e que tentar contra o Deus único é colocar a sua vida e toda a sua família em perigo. Lançaram-se contra Daniel com os seus testemunhos falsos, criando situações para poder destruir a vida desse jovem. Mas Daniel sabia quem era o Deus a qual ele servia. E Daniel não se conteve, Daniel não se prostrou diante de um decreto humano que feria o decreto de Deus. Daniel continuou orando, Daniel continuou crendo, Daniel continuou firme. Mas uma coisa também Daniel preservava: a sua hombridade, o seu caráter. Daniel era um jovem de caráter. O rei amava esse jovem por causa do seu caráter, porque ele tinha qualidades de pessoas que amam a Deus. E o rei não tinha como voltar atrás do seu decreto, então é obrigado a lançar Daniel na cova dos leões. E lançaram, o rei ordenou para que lançasse Daniel na cova dos leões. Segundo alguns historiadores, contam que tinha em média 72 leões em cada cova. Mas quando Daniel é lançado na cova dos leões, observa que colocaram uma pedra na porta, na entrada dessa cova, e o rei selou, colocou o seu selo sobre essa pedra.
Mas o rei tinha no seu coração, a Bíblia deixa claro que ele voltou para o seu palácio e ele entrou em jejum. O rei, mesmo sendo obrigado a lançar esse jovem na cova dos leões, foi obrigado a entrar em jejum pela vida dele. E ele não conseguia dormir. Ele proibiu que tocasse música no seu palácio. E ele levantou logo pela manhã e foi em busca de Daniel, coração perturbado. E chega diante da cova e diz: Daniel, haja que o seu Deus te livrou. Por acaso você pode me responder? O rei lançou uma voz em direção à cova, tendo uma esperança que de lá sairia a voz de Daniel. Mas para ele era algo impossível, porque o jovem foi lançado no meio de leões famintos. E de repente a voz daquele jovem ressoa de dentro daquela cova dizendo: ó rei, que vive para sempre, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Eu finalizo essa palavra aqui porque eu ficaria horas falando, porque eu preciso orar. Mas Daniel está dizendo, Daniel disse: olha, vale a pena servir esse Deus, vale a pena acreditar nesse Deus, vale a pena continuar firme, fiel, vale a pena continuar olhando para esse Deus, vale a pena recusar as ofertas do mundo por amor a esse Deus. E o Senhor livrou Daniel da boca dos leões. Ah, meu irmão, minha irmã, quem sabe você está sendo lançado na cova dos leões. Quem sabe você acordou hoje e os leões estão olhando para você. Mas deixa eu dizer uma coisa para você na direção do Espírito Santo. Continua olhando para Deus. Continua amando esse Deus. Continua amando Ele. Continue obedecendo a sua palavra, continue firme, com seus olhos atentos a Ele, continue confiando que Ele vai te livrar. Fica calmo, acalma o seu coração. Deus irá tocar em você de uma maneira sobrenatural. Não se preocupe, tenha calma. E a partir de agora eu quero orar junto com você, declarando as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Oremos a partir de agora. Soberano Deus e eterno Pai, ao Senhor, ao único Deus, que é fiel e poderoso, ao Senhor do céu e da terra, Criador de todas as coisas, ao Senhor que estava presente nesse momento para livrar o teu servo Daniel da cova dos leões. Ao Senhor que deu ordem para que os leões mantessem-se em jejum até que o seu servo fosse retirado daquele lugar. Ao Senhor que cuidou para que o coração do rei se perturbasse e levantasse pela manhã em busca da voz de Daniel. Tu és o Deus que estava presente nesse dia. Tu és o Senhor que era antes, durante e depois deste evento. Hoje eu posso estar junto com o irmão e com a irmã que os leões estão rugindo ao seu derredor, esperando para atacá-los. Mas, ó Deus, se levanta do teu trono, dê ordem para que os leões se acalmem. Senhor, não deixa o inimigo abater o meu irmão, não deixa o inimigo, Senhor meu Pai, abater a vida da minha irmã, a fé dela, a esperança, a confiança, Senhor. Renova a força deste homem, renova as forças dessa mulher. Ó Deus, renova a força deste casal, Senhor, para vencer essa tribulação, para vencer essas adversidades no casamento. Fortaleça, Senhor meu Pai, esses pais para ajudar os teus filhos, para suportar e ensiná-los, ó Pai, diante da tua presença. Ó Deus, pega na mão deste homem, pega na mão desta mulher, Senhor, que precisa de um milagre ainda hoje. Deus, o Senhor pode fazer milagres, ó Deus. Papai, o Senhor pode responder oração, o Senhor pode responder, Senhor meu Pai, a oração, mesmo que ela não saia em palavras, mas que ela esteja no coração desta pessoa.
Pai, eu entrego diante da tua face as pessoas que estão enfermas, papai. Cura elas, liberta elas, tira ela da escuridão, da depressão, da angústia. Livra essa pessoa do suicídio. Não deixa o inimigo, Senhor meu Pai, continuar, Senhor Pai, dando ímpeto contra a vida dessa pessoa. Ministra no coração dela, Senhor, o teu milagre. Tu és o único Deus. Tu és o soberano. Todo o poder está sobre a tua mão. Tu podes fazer, Senhor meu Pai, aquilo que é para nós impossíveis. Senhor, vai de encontro a essa pessoa, guarda ela debaixo da tua proteção e da tua graça. Eu oro nesta manhã, Senhor, e eu creio, Senhor meu Pai, no poder da oração. Eu creio que nós teremos, ó Pai, testemunhos de curas, nós teremos testemunhos de milagres, nós teremos testemunho de transformações em vidas, papai, unicamente para a glória do teu nome. É o teu nome que será glorificado, é o teu nome que vai ser exaltado, é o teu nome que receberá todo louvor e adoração. Nós somos apenas instrumentos nas tuas mãos, vasos de barro para que o Senhor possa usar. E eu declaro a bênção do Senhor sobre esta vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, fique na paz do Senhor Jesus Cristo, que ao Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, ao Deus de Daniel, esteja com você, te livrando de todo ataque do inimigo, e que esse dia de hoje seja um dia para a glória de Deus na sua vida. Eu vou ficando por aqui, deixa um beijo no teu coração, eu amo você em Cristo Jesus. Lembrando que todas as manhãs e todas as noites nós temos um horário marcado para adorarmos a Deus junto. Fique conosco e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.